Oi, turma! Vamos falar da probabilidade condicional? Então, a probabilidade é a seguinte ideia. A gente vai fazer a aposta com um colega e o vencedor vai ser o que vai acertar a face que vai virar para cima, tá? Qual é a probabilidade de você ganhar? Isso é uma pergunta. Outra pergunta. Se a gente continua apostando com o mesmo amigo e eu quero saber aquele que vai acertar o naipe da carta que eu vou retirar ao acaso de um baralho de 52 casas. Qual é a chance da gente ganhar? Então, é esse tipo de problema na probabilidade que a gente vai estar estudando. Então, quando a gente quer isso, a gente tem duas informações que a gente precisa, que é o número de eventos favoráveis, ou seja, o que eu quero que aconteça, e o NS, que é o número de elementos do meu espaço amostral, tá? O que é o meu espaço amostral? É tudo aquilo que pode estar acontecendo. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer a aposta com meu amigo. Qual é a chance de eu ganhar? É 50%, porque eu posso acertar e eu posso errar. Qual a chance de eu acertar o naipe lá, né, com as 52 cartas? Como a gente tem 4 naipes, a chance de eu acertar só um naipe é 25%. E eu também posso calcular a seguinte: tem 13 cartas de um mesmo naipe, então eu posso fazer 13 sobre 52, vai dar 0,25, multiplico por 100 para poder falar o porcento, tá? Então, essa é a ideia. A gente também tem outro tipo de probabilidade, que é, por exemplo, sobre qual a probabilidade de acontecer uma enchente na cidade X, na cidade Y, na cidade Z. Quando acontece esse tipo de situação, a gente fala que é uma definição experimental porque a gente está fazendo uma observação sobre aspectos da natureza, fenômeno climático. Então, a gente não tem como entender um padrão naquilo, né? O padrão mais que a gente usa aqui é mais para, por exemplo, retirar uma pessoa de uma amostra, retirar uma pessoa no sentido de escolher ela. É nada a ver com natureza, porque na natureza é muito instável, vamos dizer assim, a gente não consegue realmente prever o que vai acontecer. A gente tem como ter uma ideia, mas, né, exatamente é um pouquinho mais complicado a gente falar isso. Então, cada evento vai ter entre 0 e 100% de chance, tá? Por isso, ó, que aqui está escrito que 0 tem que ser menor do que a probabilidade, que tem que ser menor do que 1, porque tem que ser entre 0 e 100%. Então, a gente sempre vai resolver em decimal. Já a probabilidade daquele meu evento acontecer tem que ser 100%. De todo o evento, assim, de todas as opções possíveis, tá? Eu tenho que ter 100% de situações possíveis que, no seguinte sentido. Eu tenho na minha sala alunos com 15 anos ou mais. Qual é a chance de eu escolher ao acaso um aluno com 15 anos ou mais? 100%. Porque todos eles têm 15 anos ou mais, pelo que a gente falou no enunciado, né? Se os eventos são mutuamente exclusivos, então a gente pode fazer as probabilidades separadas e depois estar somando uma a uma, tá? Um evento que vai ser impossível é quando eu posso perguntar para vocês qual a probabilidade de eu jogar 2 dados e a soma desses 2 valores ser menor que 1. Impossível, porque não tem nenhum lado que seja 0, tá? Um evento certo seria, por exemplo, a soma de 2 dados, né, jogar 2 dados e a face virada para cima ser igual ou menor a 12. Isso vai acontecer com certeza. E um evento simples, a gente pode falar, por exemplo, que eu quero saber qual é a chance de eu jogar 2 dados, o primeiro aparecer a face 5 virada para cima e o segundo 3. E é mais esse tipo de exemplo mesmo que a gente acaba usando aqui na probabilidade para resolver. A gente tem os eventos complementares. Então, um evento eu vou querer que um dado branco seja ímpar e num dado preto seja par. Quando eu junto todos esses espaços, eu estou acontecendo o quê? Eu estou tendo o meu universo, tá? Agora, se um exclui o outro, eu vou estar um espaço vazio. Por quê? Porque quando eu falo que o meu dado branco tem que ser ímpar, todo o meu primeiro dado aqui, ó, vocês estão reparando que são números ímpares? A segunda opção que eu estou colocando aqui, que pode cair no outro dado, é qualquer opção, porque ele falou só que o primeiro tem que ser ímpar, né? Quando ele fala que o dado branco tem que ser par, eu coloquei todas as faces aqui 2 na frente, tá? Então, quando a gente junta essas duas informações, que é os dois dados são brancos, né? É o mesmo dado, vamos pensar assim. A gente junta e tem todo o espaço amostral que nós temos. Quando eles são mutuamente exclusíveis, é a seguinte ideia. Eu quero que a soma dos resultados seja igual a 5. Então, por exemplo, se um cai 1, o outro cai 4, soma 5. Se cai 2 e 3, 3 e 2 e 4 e 1. Então, essas opções aqui vai ser 5. Agora, se eu quero que a soma dos resultados seja menor ou igual a 3, aí eu tenho a opção 1 e 1, 1 e 2 e 2 e 1.
Então, quando eu junto esses dois casos, um exclui o outro, porque não repete nenhuma opção aqui, ó, tá? Então, a gente fala que são eventos mutuamente exclusivos. Então, a gente tem outro exemplo aqui. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de a gente ter um número par, sabendo que o resultado obtido é maior do que 3? Então, quais são as opções que a gente tem de espaço amostral? Pode ser que caia 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ou seja, a quantidade de eventos que eu tenho do meu espaço amostral é 6. Já o caso aqui do problema é que o resultado seja maior do que 3, então a gente vai falar que é a minha amostra. Então, a minha amostra pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6, que dá 3. Então, o A sobre o S, quanto é que dá 3 sextos? Dá 1 meio. 1 meio, aí é 0,5 multiplicado por 100, eu tenho 50% de chance, tá? Outro exemplo aqui. Tem um diretor no colégio que ele fez uma entrevista e perguntou o número do sapato lá, né, do colégio, então, ou dos funcionários, tanto faz. E aí aqui tá a tabela, então a gente sabe que um funcionário calça 39, 10, 38, 3, 37, 5, 36 e 6, 35, tá? Ele quer escolher uma funcionária ao acaso e ela tenha que calçar mais que 36. Eu quero saber isso, tá? Eu quero saber a probabilidade dela calçar o 38. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu trouxe aqui a tabelinha para facilitar. Primeira coisa que eu vou fazer, como tem que calçar mais que 36, eu vou pegar quem calça 37, 38 e 39 e vou somar. Deu 14 funcionários, quer dizer que esse é o meu espaço amostral, tá? Só que eu quero saber a chance dessa funcionária calçar o 38. 38 é aqui 10. Então, eu faço 10 sobre 14, que é onde vai dar 5 sétimos. Eu posso responder em 5 sétimos ou em decimal. O AVA só aceita decimal, então a gente teria que fazer o decimal aqui, tá? Outro exemplo aqui. Aqui daí já aparece mais colunas, mas é a mesma ideia para a gente resolver. Então, a gente tem um experimento sobre o poder germinativo de duas culturas de cebola. Então, tem a cultura A e a gente tem a cultura B. A gente sabe quem germinou e quem não germinou, tá? E o que eu quero saber? Ó, eu quero saber que a amostra escolhida germinou, a probabilidade de que essa amostra pertence à cultura A. Então, eu quero saber se germinou e está na A. Então, ou seja, eu quero essas informações aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, quantas germinaram? 773. Então, essas 773 que germinaram são todas as opções que eu tenho. Como eu quero que seja da cultura A, eu só tenho 392. Então, o que eu vou fazer? 392 dividido para 763. E vou dar informação em decimal também. Outro exemplo aqui. O aluno de uma escola, ele pode estudar matemática, física ou química e a distribuição é dada, né, conforme está aqui na tabela. Então, eu vou sortear ao acaso um aluno e eu quero saber a probabilidade dele cursar química sabendo que é mulher. Então, a gente vai começar com esse exemplo aqui. Então, se eu quero que ele curse química sabendo que é mulher, então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, quantas são mulheres? Bom, mulheres já estão aqui, ó. A gente tem 10, a gente tem 30 e tem 10. Então, eu tenho 50. Então, eu tenho 50 opções aqui de mulheres. Só que eu quero que essa mulher escolhida, ela escolha química. Então, quantas dessas 50 escolheram química? 10. Por isso que fica 10 sobre 50, que dá 1/5, tá? E mesma coisa eu teria que fazer em decimal. Já a outra pergunta é o seguinte: qual é a probabilidade de que seja uma mulher sabendo que quer cursar química? Daí aqui eu já mudo a interpretação. Então, ela quer cursar química. Quantas pessoas querem cursar química? 20 pessoas. Dessas 20, quantas são mulheres? São 10. Então, eu faço 10 sobre 20, eu vou ter 1/2, eu vou ter 50% de chance, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A gente tem uma escola com 1.200 alunos e fez uma pesquisa lá sobre quem estuda inglês e espanhol. Aí a gente teve que 600 falam inglês, 500 espanhol e 300 não falam nenhum desses dois idiomas. Eu vou escolher um aluno ao acaso, tá? E eu quero saber, e ele não fala inglês. Essa é a primeira condição, ele não fala inglês. Qual é a probabilidade que ele fale espanhol? Então, o que a gente vai montar? Lembra lá da teoria dos conjuntos? Então, a gente vai entrar lá naquela situação. Então, tem alguns alunos que falam tanto inglês quanto espanhol. 600 falam inglês, mas eu tenho que excluir esses aqui que também falam espanhol. E 500 falam espanhol, eu tenho que excluir essa quantidade que fala inglês aqui também.
e eu tenho 300 aqui fora que não falam nenhum dos dois. Então, 600 menos x, que é o que está escrito aqui, mais esse x, mais o 500 menos o x, mais esse 300 de fora, tem que dar a quantidade de alunos, que é o 1.200. E é aqui, através dessa equação, que eu consigo descobrir que o x vale 200. Ou seja, eu tenho 400 alunos que apenas falam inglês e eu tenho 300 alunos que apenas falam espanhol. Como a probabilidade são os alunos que não falam inglês, quer dizer que todo mundo que está nesse conjunto aqui, ó, do inglês, não pode se encaixar. Ou seja, eu tenho esse 300 aqui que fala apenas espanhol e esse 300 aqui fora que não fala nenhuma das duas, tá? Então, o meu espaço amostral são 600, que são os 300 que falam apenas espanhol e os 300 que não falam nem inglês nem espanhol. E eu quero que ele fale espanhol, então é 300. 300 sobre 600, um meio que vai dar 50% de chance, tá? Mais um problema aqui para a gente ver, ó. Todos os alunos de uma escola estão matriculados no curso de matemática e no curso de história. Aí, do total de alunos, 6% tem dificuldade em matemática. 4% tem dificuldade em história. 1% tem muita dificuldade em matemática e história. E eu quero sortear um aluno ao acaso. Então, eu quero saber a probabilidade que esse aluno tenha sérias dificuldades também em matemática, em percentual. Então, como que a gente vai montar? Bom, eu sei que 4, aí eu nem vou usar mais o porcento aqui, tá? Eu vou usar um número sem uma porcentagem que vai ficar mais fácil de fazer a conta. Eu sei que tem dificuldade em história e em matemática. Por quê? Porque como a matemática é 6%, ó, vou voltar aqui, ó, matemática 6%, tá? Já em história é 4, ou seja, eu tenho 1% que tem muita dificuldade nas duas, então 1 mais 5 vai fechar o 6 e o 3 mais 1 vai fechar o 4. Então aqui, ó, eu quero que o aluno, ele, ó, você conhece ao acaso um dos alunos dessa escola que ele diz estar tendo sérias dificuldades em história. Então, quantos alunos a gente tem com dificuldade em história? A gente tem esses 4 aqui, porque esse 1 também está com dificuldade em matemática. E eu quero saber a probabilidade dele estar com dificuldade também em matemática, mas que ele não me falou essa informação. Então, eu tenho 1 que está com dificuldade nas duas e eu tenho 4 que tem dificuldade em história, por isso que fica 1/4 e 25%, tá? Então, a videoaula de hoje era isso. Vejo vocês na próxima. Até mais!